A paz a todos, a paz do nosso Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos que vão curtir esse vídeo. Eu quero dizer para você que vai curtir esse vídeo que compartilhe, né? Não deixe de compartilhar, porque você compartilhando seria você um pregador do Evangelho, tá bom? E deixa seu like. Se não inscreveu ainda no nosso canal, inscreve, tá? Seria bom para nós. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a guerra da Síria contra Israel. Porque seria aí grandes milagres feitos por um homem. Tá certo? E nós vamos ler primeiro, o texto é meio longo, nós vamos ler. Parece que é 13 versículos. E nós temos que ler a história toda para você saber. Você iniciando esse vídeo, você presta atenção nessa leitura para você ver o quanto essa passagem é rica para pregar. Poderia pregar nesses versículos todos aí umas 10 mensagens, né? Mas vamos lá ver que Deus tem misericórdia de nós e nos dá pelo menos uma, né? Que Deus abençoe. Vamos ver. 2 Reis 6, de 8 a 23. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de que passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um grande exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que com eles estão. E orou Eliseu e disse ao Senhor: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor, e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade? Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos, para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos, para que vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomasses prisioneiro, com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apressou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. E os despediu, e foram para o seu senhor. E então não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Amém. Veja, o que é que aconteceu? Um homem só vencendo uma guerra, né? O importante é homem de Deus.
Mas o que eu quero dizer é sobre tanta riqueza que tem essa passagem, né? A primeira é que Eliseu, eu já falei em um vídeo passado aí, que Eliseu, ele tinha o dom de visão e o dom de discernir. Ele tinha esses dois dons. Assim como também Paulo tinha no Novo Testamento, né? Então Eliseu, ele via onde o rei da Síria estava, ele levantou um exército para guerrear contra Israel. E Eliseu via onde ele estava, aonde o rei da Síria estava. Deus mostrava para ele em visão e ele avisava o rei de Israel, essa era a passagem. E o rei da Síria se incomodou com aquilo, porque todo mudava de lugar, ele falava, ó, ele mudou de lugar, ele está em tal lugar, não passe por lá. E assim lá vai, né? E o rei da Síria incomodou com aquilo e falou, peraí, vamos conversar aqui, tem alguém de nós que está ao lado do rei de Israel, porque todo lugar que eu vou eles descobrem, com o exército dele, né? Aí havia um servo ali do rei da Síria, e ele falou, olha, meu senhor, lá tem um homem chamado Eliseu, que está lá em Israel. Esse homem, quando você entra para o seu quarto lá, fecha a sua porta, deita lá na sua cama e começa a pensar, ele sabe todos os seus pensamentos. Ele falou, mas aonde ele está? Ele está em Israel. Vai e vê aonde ele está. Foi assim, né? Vai lá e vê aonde ele está. E eles foram e viram, falou, está na cidade de Dotã. Ele falou, então, aí o rei mandou o exército buscar ele, né, na cidade de Dotã. E quando chegou na cidade de Dotã, cercou a cidade. A Bíblia diz que eles cercaram de noite, cercaram a cidade. E quando amanheceu, que o servo de Eliseu saiu ali fora, o servente dele saiu ali fora, e viu, que era Geazi, aí não falou, né? E viu que o exército da Síria estava cercado, a cidade cercou a cidade de Dotã, né? E ele falou, e agora, meu senhor, como é que nós faz? Ficou quase louco. E Eliseu falou para ele, calma, o que está com nós é maior do que o que está com eles. E saindo fora, olhou aquele exército e falou, Senhor, abra os olhos desse moço, ele não está enxergando não. Passagem bonita demais, né? E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o exército de Deus por dentro do exército da Síria, em carros e cavalos de fogo. Imagine aí, o homem de Deus que era Eliseu, ele tinha os olhos carnais, mas tinha também os olhos espirituais, é onde faz a diferença, né? Ele viu o exército da Síria, mas ele viu o exército de Deus, mas o outro não tinha, o outro só tinha os olhos carnais, ele não viu o exército que estava cercando, o exército de Deus que estava por dentro, ele não viu. É muito importante essa passagem, né? Mas Eliseu, com a sua ousadia diante de Deus, falou, Senhor, e aí aquele povo desceu até Eliseu, aquele exército desceu até Eliseu, e Eliseu, quando ele estava chegando, Eliseu falou, Senhor, fere as vistas desse povo aí, cega eles, cegou o exército todo, né? E aí Eliseu aproximou-se deles e falou, olha, o homem que vocês buscam não está aqui. Ele não está nessa cidade, ele não está aqui, não é essa cidade. Vocês vão me seguir, eu vou levar vocês até lá na cidade onde ele está. Ora, o homem que estava buscando era ele. E ele levou eles e largou dentro de Samaria. Quando chegou lá, outro milagre. Abre os olhos desse povo. Quando eles abriram os olhos, que viu, estava dentro da cidade de Samaria. E já também cercado pelo exército de Israel, né? E o rei queria ali naquele momento, falou, vamos matar eles, vamos acabar com eles. Ele falou, não, você não pode matar aquilo que você não pegou, eles já estão presos, eles já estão pegos, eles já estão presos, você não pode matar, põe pão e água para eles comer e manda embora de volta. Irmão, mas o que eu quero voltar atrás e dizer para você, a visão, irmão, o quanto a visão de Deus é importante. É importante. No vídeo passado,
quando a gente falava, né, de dons, e a gente falava também de dons que a gente tinha, né? E dom que tem no Novo Testamento, né? Existem pessoas, apóstolos, né? Paulo mesmo determinou um homem chamado Elimar, né? Elimas, né? E ele foi, Paulo determinou uma cegueira sobre ele e ele ficou cego na hora, né? Mas o dom importante que Eliseu tinha era ver, visão. Irmãos, há quase 26 anos, 28 por aí, Deus me deu esse dom. Agora eu não gosto de estar muito falando, mas a gente tem que contar, a gente tem que falar. Porque existe 9 dons na Bíblia. Existe mais dom, mas dom que fala na Bíblia são 9 dons, né? E dos 9, irmãos, Deus me usa em 8 dons. Verdade. Agora eu quero dizer uma coisa para você, eu quero chegar a esse ponto. Por que que a gente ora? Eu oro 3 horas por dia. Hoje estou orando 2 horas e meia, mais ou menos nesse patamar aí. Porque tem uma hora de madrugada que ainda não tem tempo marcado, né? Eu oro de manhã, oro de madrugada, oro de manhã e oro à tarde. Essas 2 horas durante o dia. E de manhã não tem hora marcada. Agora eu digo para você acha que eu estou exaltando? Não, não estou exaltando. Eu estou falando a verdade, né? Por quê? Porque para se manter nesses dons não é muito fácil, não, porque o dom não é nosso. É isso que muita gente não entende. Eu quero dar uma dica para vocês. Você já viu aquela pessoa pregando e dizer: eu sou um profeta de Deus para a sua vida? Você já viu isso? Mas está invadindo as coisas de Deus. Isso não existe, irmão. Isso não existe. A profecia, irmã, ela só pode ser vinda de Deus. Não tem como eu ser um profeta de Deus por mim mesmo. Porque, irmão, para segurar uns dons, irmão, tem que orar muito. É isso que a gente ora. Não é para engrandecer, é porque a gente tem zelo pelas coisas de Deus. Ora, eu oro para uma pessoa lá no outro estado, eu vejo se ele ficou liberto ou não. E eu oro para uma pessoa lá, se ninguém me falou nada, eu vejo se ele está oprimido ou não. Aí que é. Então, mas para isso aí acontecer, você tem que ter o zelo da palavra, o respeito pela palavra e tem que ter oração, irmãos. Mas não é pouca, não. Essa oraçãozinha de meia hora, 1 hora, não resolve, não. Não resolve, não. Porque o inimigo também dá esse dom, tá? Os dons que Deus dá, o inimigo dá também. É aí que está o problema. Se você não orar, você pode muito bem ser ludibriado por ele, né? Eu vejo aí nos últimos nossos dias, você viu aí eu falando sobre visões que Deus tem mostrado e que já tem acontecido, né? Que já daqui a poucos dias vamos falar sobre isso. Esse dom é muito importante. E o dom de discernir também entre o bem e o mal. Discernir os espíritos é outro dom importante. Está entendendo? Todos os dons são importantes. E sabendo que todos os dons dependem da oração e da sabedoria. E sabedoria é um dom. Oração não é dom, mas sabedoria é dom. Oração é esforço, né? É um dom que vem de Deus. Todos os dons exigem sabedoria. E todos os dons nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados todos os dias. Você já viu aquela pessoa que diz que eu vou pregar lá na igreja lá domingo. Então sábado eu tenho que orar e eu tenho que jejuar. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Desse jeito aí você pode muito bem ser enganado, né? Não é dessa maneira. Tem que estar sempre preparado para isso aí. Aí quando a gente fala, muitas vezes, as pessoas acham que a gente está exaltando, mas não é isso. Não é exaltar. É para a pessoa saber que para manter dentro dos dons espirituais, para manter os dons de Deus na nossa vida, nós temos que orar. Se não orar, nós não conseguimos, irmãos. Nós não conseguimos. Só consegue através de oração, tá certo? Que Deus abençoe e já vamos pôr um fim por aqui. Até a próxima.